Olá, amigas de Jesus. Hoje estaremos ouvindo o capítulo 2 desse livro maravilhoso que inicia assim: os resultados definidos e desejáveis da oração definida e determinada. Etoi. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5, 16b. Tudo o que temos a dizer neste capítulo é baseado em Tiago 5, 16b. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Essas palavras de Deus apresentam a oração como uma força de trabalho, algo que faz acontecer coisas que não ocorreriam se não fosse pela oração. Isso fica ainda mais claro na versão revisada. Muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. Essa tradução não é apenas mais precisa, mas também mais sugestiva. Ela nos diz que a oração é algo que funciona e que vale muito por causa do seu trabalho. Sim, uma oração certamente funciona. Com frequência, muitos fazem uma comparação entre orar e trabalhar. Certa vez, conheci um homem que era oficial de uma escola dominical no Brooklyn, e o superintendente dessa escola dominical chamou um dia para orar. Ele se declarou e disse: "Eu não sou um cristão orador. Sou um cristão trabalhador. Mas orar funciona. É o trabalho mais eficaz que qualquer um pode fazer. Isto é, muitas vezes podemos fazer mais pela oração do que por qualquer outra forma de esforço. Além disso, a oração, se for uma oração real, o tipo de oração que vale muito para Deus, muitas vezes é um trabalho mais difícil do que qualquer outro tipo de esforço. Ela exige mais das pessoas que qualquer outro tipo de esforço. Quando o Sr. Alexander e eu fomos a Liverpool para nossa segunda série de reuniões lá, Musgrave Brown, de uma das principais congregações da Igreja da Inglaterra na cidade, era o presidente do nosso comitê. Sua saúde foi ruim na primeira semana das reuniões, e ele foi mandado para a Suíça por seu médico. Logo depois de chegar à Suíça, ele me escreveu dizendo: "Eu esperava ser de tanta ajuda nessas reuniões e esperava tanto delas. Mas aqui estou, bem aqui na Suíça, ordenado pelo meu médico, e agora tudo o que posso fazer é orar." Em seguida, acrescentou: "Mas, afinal, essa é a melhor coisa que alguém pode fazer, não é?" Então, ele ainda acrescentou: "E a verdadeira oração exige mais das pessoas do que qualquer outra coisa, não é?" Sim, muitas vezes é assim mesmo. A verdadeira oração é um exercício caro, mas paga muito mais do que custa. Não é um trabalho fácil, mas é o mais lucrativo de todos os trabalhos. Podemos realizar mais ao dedicar tempo e força à oração do que ao dedicar a mesma quantidade de tempo e forçar a qualquer outra coisa. Você notará que, na versão revisada, a palavra súplica é substituída pela palavra oração. A razão para isso é que existem várias palavras gregas traduzidas como oração, e elas têm diferentes matizes de significado. Às vezes, matizes muito profundos de significado. A palavra grega traduzida como oração nessa passagem é muito significativa. Apresenta a oração como a expressão definitiva de uma necessidade profundamente sentida. Na verdade, o significado primário da palavra é necessidade. Portanto, nosso texto ensina que a oração definida é determinada a Deus vale muito.
A palavra grega traduzida como grande poder também é um termo muito expressivo e significativo. Seu significado primário é ser forte, ter poder ou força e, depois, exercer o poder. Assim, a ideia do nosso texto é que uma oração definida e determinada exerce muito poder em seu funcionamento. Consegue grandes coisas. Nos versículos que se seguem imediatamente a Tiago 5:16, somos informados das coisas surpreendentes que Elias fez por meio de suas orações, como ele ter fechado as chuvas do céu por 3 anos e 6 meses, para que não houvesse uma gota de chuva nesse longo período. O relato do Antigo Testamento nos diz que não apenas não houve uma gota de chuva, mas, além disso, nem uma gota de orvalho. 1 Reis 17:1. Então, quando chegou a hora certa, Elias orou outra vez e o céu invejou chuva. E a terra começou a produzir suas colheitas. Tiago 5:18. Como o Sr. Moody costumava colocar, de maneira gráfica, Elias trancou o céu por 3 anos e 6 meses e colocou a chave no bolso. Não há nenhuma necessidade particular de sabermos por que devemos parar a chuva por 3 anos e 6 meses, ou, nesse caso, por 3 dias. Mas há uma necessidade imperiosa de que façamos outras coisas acontecerem. E não há outra maneira pela qual possamos fazê-las acontecer, exceto orando por elas por uma oração definida e determinada. Assim, somos levados face a face com uma questão tremendamente importante. Que coisas definidas e muito desejadas no tempo presente a oração farão acontecer? No capítulo anterior, vimos 2 coisas imensamente importantes que uma oração realizará. Primeiro, promoveremos nossa própria piedade pessoal, nossa santidade individual, nosso crescimento particular à semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo, alcançamos o poder de Deus para o nosso trabalho. Agora, descobriremos, a partir de um estudo da Bíblia, algumas outras coisas muito importantes que o tipo certo de oração fará acontecer. A oração salvará outras pessoas. Volte para João 5:16. Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele. E Deus dará vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte. Esta é uma das declarações mais notáveis de toda a Bíblia sobre o assunto da oração e seu incrível poder. A declaração desse versículo não é apenas notável, mas também muito encorajadora. Deus nos diz aqui que a oração não só obteve sucesso para aquele que ora, mas obteve a maior de todas as vitórias. A vitória da vida eterna para os outros, para aqueles por quem oramos. Ela nos diz que, se virmos alguém realizar um pecado não mortal, isto é, cometer qualquer pecado, exceto um pecado imperdoável, podemos ir a Deus em oração por essa pessoa e, em resposta à nossa oração, Ele dará vida eterna àquela pessoa a quem oramos. Essa passagem, é claro, muitas vezes é usada para ensinar a cura divina. Ela muitas vezes é interpretada como se a vida aqui mencionada fosse a mera vida natural ou física, e que, por nossa oração, pretendemos obter a vida física para alguém doente por seu pecado, mas que não tenha pecado em algo que resultaria em sua remoção deste mundo. Essa não é apenas uma interpretação incorreta, mas impossível. O apóstolo João, em seus escritos,
usa duas palavras gregas diferentes para a vida. Uma delas significa vida física, e outra significa vida espiritual ou eterna. A palavra usada para a vida eterna ou espiritual nunca é usada para a vida natural ou física. Eu procurei cada passagem em que João usa essa palavra em seu Evangelho, em suas epístolas e no livro do Apocalipse. E nem em um único caso ele usa a palavra para outra coisa que não seja a vida espiritual ou eterna. Esta é a palavra que João usa nessa passagem, e o pensamento dessa passagem. Então, não é que alguém pode obter vida física ou liberação da morte natural orando por alguém que pecou, mas que pode obter vida eterna, a salvação em seu sentido mais pleno, para aquele que pecou, desde que não tenha sido um pecado mortal. É um pensamento maravilhoso, reconfortante e encorajador. Podemos realizar mais pela salvação dos outros orando por eles do que de qualquer outra forma. Não quero dizer com isso que, quando sentimos nossa responsabilidade pela salvação de outra pessoa, devemos simplesmente orar por elas e nada mais. Isso é o que muitas pessoas fazem. Elas não estão dispostas a cumprir seu dever, a ir até as outras e falar com elas sobre Cristo. Assim, só vão a Deus em oração. Após orarem pela salvação da pessoa, elas se gabam de terem feito isso. Esse tipo de oração é uma zombaria. É simplesmente uma tentativa de encobrir e desculpar nossa negligência no dever. E Deus não prestará atenção a orações desse tipo. Deus nunca nos deu o privilégio maravilhoso da oração como substituto para encobrir nossa preguiça e negligência no dever. Se quisermos que Deus nos use para responder às nossas próprias orações, comprar a fazer qualquer coisa que Deus nos guie para garantir a salvação daqueles por quem estamos orando, desejamos a fazer qualquer coisa ao nosso alcance para a segurança daqueles por quem oramos. Então podemos realizar muito mais por sua segurança orando por eles do que de qualquer outra forma. Você já pensou em como o próprio Senhor Jesus fez pela oração coisas que nem mesmo ele poderia realizar de outra maneira? Tomemos, por exemplo, o caso de Simão Pedro. Ele estava cheio de autoconfiança e, portanto, em perigo iminente. Nosso Senhor tentou, por seus ensinamentos e por suas advertências, livra Pedro de sua autoconfiança. Ele disse a Pedro claramente sobre sua tentativa de vinda e sobre sua queda, mas Pedro, cheio de orgulho, respondeu: pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Mateus 26 versículo 33 Senhor, por que não posso ir agora? Disse ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. João 13 versículo 37. O ensino falhou e a advertência também. Então nosso Senhor começou a orar. Ele disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Lucas, capítulo 22. Versículos 31 e 32. Satanás conseguiu o que pediu. Ele colocou Simão em sua peneira e o peneirou. Ah, como o pobre Simão foi golpeado e ferido pelas bordas da peneira de Satanás. Mas no tempo todo em que Satanás peneirava, nosso Senhor Jesus orava, e Simão estava perfeitamente seguro,
embora estivesse na peneira de Satanás. Tudo que Satanás conseguiu fazer com ele foi peneirar um pouco de sua joio. E Simão saiu da peneira de Satanás mais puro do que nunca. Foi a oração do nosso Senhor por ele que transformou Simão, que negou seu Senhor 3 vezes e o negou com juramentos e maldições no pátio de Anás e Caifás, em Pedro, o homem de pedra, que fez o próprio tribunal que condenou Jesus à morte. Ele se opôs a eles e perguntaram: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado, e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Atos, capítulo 4, versículos 8 a 10. Alcançará as profundezas mais recônditas do pecado e da ruína. Contará com homens e mulheres que parecem perdidos, além de toda possibilidade ou esperança de redenção, e os elevará até que estejam preparados para um lugar ao lado do Filho de Deus no trono. Muitos anos atrás, em Chicago, nos primeiros dias do trabalho do Sr. Moody naquela cidade, havia um homem muito desesperado que costumava assistir às reuniões para tentar perturbá-las. Ele era um escocês criado em um lar cristão por uma mãe piedosa, mas havia se distanciado dos ensinamentos de sua infância. Era um homem temido até mesmo por outros homens perversos em Chicago. Uma noite, ele esteve do lado de fora do antigo tabernáculo, com um jarro de cerveja na mão, oferecendo bebida grátis para todos que saíram de lá. Outras vezes, ele ia às reuniões e depois tentava perturbar os trabalhadores. Uma noite, o Major Whitley estava conversando com 2 jovens sobre suas almas, e esses escoceses desesperados ficaram zombando até que o Major Whitley se virou para os jovens e disse: se vocês dão algum valor às suas almas, eu lhes aconselho a não ter nada a ver com aquele homem desesperado. O escocês apenas riu. Mas sua velha mãe na Escócia estava orando, e uma noite ele foi para a cama, tão perverso e ímpio como sempre, e, em resposta à oração de sua mãe, Deus o desesperado no meio da noite e levou à sua mente um texto das Escrituras que ele havia esquecido que estava na Bíblia. O versículo era Romanos, capítulo 4, versículo 5. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Esse versículo das Escrituras tocou seu coração, e ele aceitou a Cristo sem sair da cama. Ele se tornou um dos membros mais ativos e úteis da Igreja de Moody. Quando eu era pastor da igreja, ele era um dos presbíteros. Mais tarde, ele visitou pessoas para a igreja e foi usado por Deus para levar muitos a Cristo. Ele foi para a Escócia visitar sua velha mãe. Ele tinha um irmão em Glasgow trabalhando em seus negócios, e esse irmão estava tentando ser agnóstico. Mas a mãe piedosa e o filho se oraram por esse irmão. Ele se preparou para o trabalho missionário no exterior e, por 30 anos, foi um médico missionário na Índia sob o Conselho Missionário da Igreja Livre da Escócia. Mas ainda havia outro irmão, um errante na face da terra. Eles não sabiam onde ele estava, mas supunham que estariam em algum lugar no alto mar. A mãe piedosa e o irmão se ajoelharam e oraram por esse filho e irmão errante.
Enquanto oravam, aquele filho, em situação desconhecida para eles, estava no transporte de um navio do outro lado do globo, na Baía de Bengala, não muito longe de Calcutá. O Espírito de Deus caiu sobre aquele filho no convés daquele navio, e ele se converteu. Ele foi, por muitos anos, um membro da Igreja Moad quando eu era pastor lá. Quando fui para Los Angeles, ele me acompanhou e se tornou membro de nossa igreja lá onde teve uma morte triunfante. A oração alcançou metade do mundo e salvou imediatamente um homem que parecia totalmente sem esperança. Quando eu estava na Inglaterra realizando reuniões na cidade de Manchester, um de seus principais empresários veio até mim e me pediu para orar pela conversão de seu filho. Ele disse: "Meu filho se formou na Universidade de Cambridge e é um advogado brilhante. Ele tem uma esposa e 2 filhos, mas os deixou, e não sabemos onde ele está. Você pode orar por sua conversão?" Eu lhe prometi que o faria. Alguns meses depois, esse homem foi até mim na convenção de Keswick e disse: "Descobri onde meu filho está. Ele está em Vancouver, na Colômbia Britânica. Você conhece algum ministro em Vancouver que eu possa entrar em contato?" Eu disse o nome de um amigo que era ministro do Evangelho em Vancouver, e ele enviou uma mensagem. No dia seguinte, ele foi até mim e disse: "Chegamos tarde demais. O pássaro voou. Ele saiu de Vancouver. Você pode continuar a orar por ele?" Eu disse que o faria. No final do mesmo ano, quando começamos nossa segunda série de encontros em Liverpool, esse filho havia retornado à Inglaterra e estava em Liverpool, embora seu pai não soubesse. O filho foi à nossa primeira reunião de domingo à tarde e foi um dos primeiros a aceitar a Cristo. E imediatamente começou a estudar para se tornar um ministro nomeado pelo bispo de Liverpool. Deixe-me contar mais um exemplo do poder da oração para salvar. Quando tudo mais falhar. Logo após minha conversão, Deus colocou um certo homem em meu coração, meu próprio irmão, quem eu amava muito, e comecei a orar diariamente por sua conversão. Após ter orado por ele por algum tempo, pensei comigo mesma: vou passar uma noite inteira em oração por sua conversão. Passei a noite de joelhos, embora deva confessar que, enquanto o espírito estava disposto, a carne era fraca. Mateus 26 2:41. E em parte da noite adorava de joelhos. Na manhã seguinte, pensei: você passou a noite em oração. Agora lhe envie. Eu estive em New Haven e ele esteve em Nova York, e eu lhe escrevi, exortando-o a aceitar a Cristo. Logo recebi uma carta seu tirando sarro de mim pelo que eu estava fazendo. Então o diabo me tentou desistir. Ele disse: você passou a noite em oração por ele. E esse é o único resultado. Qual é a utilidade de orar? Mas, pelo menos uma vez, o diabo não conseguiu me enganar ou me desencorajar. E continuou orando por ele. Orei por ele todos os dias durante 15 anos. Nesse meio tempo, ele mudou para Chicago e eu também. Eu visitei a velha Sherman House, onde ele morava, mas ele estava mais profano do que o normal só para ferir meus sentimentos. Deixei de falar com ele sobre Deus, mas continuei orando. No primeiro inverno em que estive em Chicago, enquanto orava por ele certa manhã, Deus me disse:
Você não precisa orar mais. Ouvi sua oração, e ele se converterá. Nunca mais pedi a Deus por sua conversão, mas todas as manhãs eu olhei para Deus e lhe disse: Pai Celestial, eu lhe agradeço por ter ouvido minha oração, e agora estou esperando para vê-la cumprida. Cerca de 2 semanas se passaram. Meu irmão estava confinado à cama por reumatismo, e eu o visitei em sua casa. Então ele concordou e foi jantar em minha casa. Depois do jantar, convidei-o para ficar a noite toda. Ele respondeu: Bem, acho que vou ficar. Acabei de me recuperar de um reumatismo, e o tempo está úmido esta noite. Tenho medo de sair. Sim, vou ficar a noite toda. Quando acordou, na manhã seguinte, seu reumatismo estava de volta, um ponto de seus pés ficando tão inchados que ele não conseguia calçar os sapatos. E ele ficou trancado em minha casa por 2 semanas. O dia da minha oportunidade havia chegado. Não lhe falei diretamente sobre aceitar a Cristo, mas as crianças que entraram e saíram de seu quarto, exceto falar mais sobre o Senhor Jesus do que de costume, embora sempre gostassem de falar sobre ele. Meus amigos que entraram em minha casa e viram lá, na casa do pastor, deram como certo que ele era cristão, e sem falar mais do que o habitual sobre Jesus Cristo. Após 2 semanas, ele conseguiu calçar os sapatos, e depois do café da manhã, começou a descer a Avenida La Salle comigo, fingindo ir para sua própria casa quando eu fosse ao meu escritório. Caminhamos cerca de meio quarteirão quando ele se virou para mim de repente e disse: Archie, estou pensando em entrar no trabalho de temperança. Como começar? Eu respondi: a única maneira que sei de começar o trabalho de temperança é se tornar primeiro um cristão. Ora, respondeu ele, sempre supus que eu era cristão. Eu disse: você tem a maneira mais estranha de demonstrar isso entre todas as pessoas que já conheceram na minha vida. Ele perguntou: como se tornar um cristão? Eu respondi: venha ao meu escritório e eu lhe direi. Ele foi até o meu escritório e, como o Sr. Mood estava fora, eu o levei até o escritório do Sr. Mood. Sentamo-nos, e expliquei-lhe o modo de vida. Ele era quase 8 anos mais velho que eu, mas lhe explicava o modo de vida exatamente como explicaria uma criança. Como uma criança, ele ouviu e agiu. Ajoelhou-se ali mesmo e aceitou a Jesus Cristo. Ele estava pregando dentro de 1 ano. Pregou quase até o fim de sua vida. Ele pregou em um púlpito presbiteriano por 40 milhas de Chicago. Eu estive no leste visitando velhos amigos seus e meus. Voltei para Chicago e descobri que ele não estava bem. Então peguei o trem e saí para vê-lo. Descobri que ele não havia pregado na véspera, embora tivesse pregado no domingo anterior. Comecei a falar sobre velhos amigos nossos no estado de Nova York. Ah, disse ele, esqueça isso. Vamos ter um momento de oração. Passei o dia inteiro com ele. Eu iria ao sul no dia seguinte para uma convenção de estudantes de universidades de lá, e dormi naquela noite no Instituto Bíblico para pegar um trem mais cedo. Muito cedo pela manhã, antes de me levantar, bateram na minha porta. Fui até a porta e um de meus alunos estava ali com um telegrama na mão. Abri-lhe.
Seu irmão faleceu às 2 horas desta manhã. Mais uma vez, corri para o local onde ele assumia o púlpito e, quando entrei naquela sala silenciosa e tirei o lençol branco do rosto de meu irmão, que jazia lá, em silêncio, na morte, agradeci a Deus que pelos 15 longos anos em que eu acredito em um Deus que responde a orações. Oh, homens e mulheres! Vocês têm entes queridos que não são salvos? Existe uma maneira de realizá-los. Esse caminho é pelo trono de Deus. Pelo caminho do trono de Deus, você pode alcançar os confins da terra e se apossar dos amados de que vocês perderam todo o rastro. Deus sabe onde eles estão, e Deus ouve as orações e lhes respondem. No final de uma reunião em certa cidade, uma senhora foi até mim e disse: tenho um irmão que tem mais de 60 anos. Tenho orado por sua salvação há anos, mas desisti. Eu começarei de novo. Em 2 semanas, ela foi até mim e disse: recebi notícias de meu irmão, e ele aceitou a Cristo. Sim, sim, sim. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. E, se orássemos mais e tivéssemos mais certeza de que cumprimos as condições da oração prevalecente, veríamos multidões de homens e mulheres se reunindo em Jesus Cristo. Oh! Que pensamos orar como deveríamos, tão inteligentemente quanto deveríamos, tão especificamente como deveríamos, tão fervorosa e determinadamente como deveríamos, pela salvação dos homens, mulheres e crianças que sabemos que não são salvos. Amém, irmãs. Continuamos no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, queremos convidar você a compartilhar essa mensagem com outras pessoas para que também possam se beneficiar. Curta o vídeo se ele fez a diferença na sua vida. Compartilhe com suas amigas, irmãs e mães, para que elas também possam ser abençoadas. Encaminhe para alguém que precisa de esperança e encorajamento. Juntas, podemos espalhar amor e fé. Deus abençoe.